Um bom dia a todos, que a paz, a graça, o amor de Deus seja sobre a tua vida. Aqui é o pastor Luiz Carlos. É um prazer, é uma alegria estarmos de volta, gravando essa primeira live desse dia e poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe, que esse mês de fevereiro seja um mês de bênção, de vitórias, conquistas para a tua vida, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Daqui a pouco eu quero fazer aquela oração especial por você. Quero que você agora, que está entrando nessa live, compartilhe, faça o seu comentário, faça o seu pedido de oração. Daqui a pouco a gente vai orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Mas antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração para Deus abençoar essa live e que um número grande de pessoas nesta manhã possam ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo mês de janeiro que passou, pelo mês de fevereiro que começa. Te agradeço pelo dia que o Senhor nos deste, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Senhor, obrigado pela vida dos nossos familiares, os que estão perto e os que estão longe. Senhor, abençoe essa live dessa manhã. Tira todo impedimento, todo atrapalho, todo embaraço. E que muita gente nessa manhã possam ter a oportunidade de ouvir a sua palavra. Que o Senhor me dê graça, me dê unção, direção, e que o Senhor possa falar pela minha boca a esse povo. Senhor, salve almas neste dia, opera milagres, liberta as vidas nesta manhã, que através da tua palavra, homens e mulheres, casais e famílias, sejam abençoados nessa manhã de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, gente, hoje é 1º de fevereiro. Hoje eu estou completando mais uma primavera. Hoje é meu aniversário. Completo hoje 56 anos. E até aqui me ajudou o Senhor. Conto com as tuas orações. Que você ore, por favor, o pastor Luiz Carlos. E que essa data venha se repetir longos anos. E que eu possa ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ali do outro lado, gravando essa live, está o nosso irmão Carlos do Vale. Glória a Deus. Nós vamos agora para a leitura da palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 12. Vamos ler o que está escrito.
o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para de ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Palavras do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. A Bíblia aqui conta
sobre o adultério do rei Davi, rei da nação de Israel. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna aos que creem. A Bíblia também diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia também fala que Deus revela o oculto e o escondido. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Todo pecado tem a consequência. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Entendeu? É aquilo que a gente colhe. Então, vamos agora meditar na palavra de Deus. A importância que tem da gente conservar a nossa vida no altar de Deus, na presença de Deus. Jesus está voltando e ele vem buscar a sua igreja, uma igreja comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja pura, uma igreja virgem. Bom dia. Por isso, nós que somos igrejas do Senhor, que estamos aguardando a volta de Jesus, precisamos conservar a nossa vida no altar de Deus, na presença de Deus. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, nós precisamos estar atentos, sermos cautelosos, sermos vigilantes, para que o diabo não roube a nossa salvação. Muitos têm caído, né? Muitos já pararam. Muitos estão fazendo da igreja um esconderijo, escondendo o seu pecado. Mas um dia isso vai vir à tona. Um dia isso vai vir à tona. A Bíblia fala que Davi cometeu um adultério em oculto, mas Deus viu em plena luz. É por isso que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Nós temos que estar ocupado com as coisas de Deus. Não podemos relaxar, cruzar os braços, se acomodar. Nós temos que nos ocupar com as coisas de Deus, ler a Bíblia, orar, evangelizar, pregar o evangelho, anunciar
as boas novas de salvação. Por que Davi adulterou? Porque ele não vigiou. Por que Davi cometeu esse adultério? Porque ele não estava ocupado. Enquanto a nação estava em guerra, Davi ficou no palácio. Entendeu? Davi ficou no palácio. Na verdade, naquele dia Davi não tinha nenhuma ocupação. Estava apenas passeando no palácio, passeando no jardim do palácio, quando ele viu uma mulher tomando banho, totalmente nua. E Davi desejou, o rei Davi desejou aquela mulher. Mesmo sabendo que ela era uma mulher casada. Mesmo sabendo que o marido daquela mulher era seu servo. Estava na guerra, guerreando pelo seu rei, guerreando pela sua nação. E Davi desejou aquela mulher. Nós temos que ter cuidado com um grande inimigo, que é a carne. A Bíblia diz que todos aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. O próprio Jesus disse que a carne é fraca. Por isso a carne é um grande inimigo nosso. Está entendendo? Não podemos andar segundo as concupiscências, isso é, segundo os desejos da nossa carne. O apóstolo Paulo disse que há uma guerra, uma luta dentro de nós, entre a carne e o nosso espírito, para que ambos não façam o que quereis. Lá no capítulo 5, aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne. Se você for lá, quando você tiver um tempo, você pegue a sua Bíblia e abra lá aos Gálatas, capítulo 5, que você vai ver lá as obras da carne. Entendeu? Não podemos satisfazer os desejos da carne, porque o alimento da carne não é só o arroz e o feijão. O alimento da carne é o pecado. E nós não podemos alimentar nossa carne com o pecado. Temos que ter cuidado. Temos que estar com os olhos espirituais abertos para não pecarmos contra Deus. Davi, o rei Davi, estava desocupado. Em vez de estar guerreando, em vez de estar lutando, ele estava desocupado. Nós temos que ocupar nossa mente, nos ocupar com as coisas de Deus. Mente desocupada é a oficina do diabo. O apóstolo Paulo disse lá aos Efésios capítulo 6, que nós temos que nos vestir das armaduras de Deus, para a gente estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E entre essas armaduras de Deus que o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre o capacete da salvação.
ele também fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que uma pessoa que tem moto, ele usa o capacete? Para proteger a cabeça. No caso de um acidente, ou de repente ele cair, se ele tiver com capacete, ele tem 100% de chance de não morrer, né? Porque o capacete vai proteger, né? Proteger a sua cabeça. E o apóstolo Paulo diz que a gente também, crentes, servos de Deus, temos também que usar o capacete. Mas esse capacete se chama o capacete da salvação. É o capacete que o crente usa, que o servo e a serva de Deus usa. Por quê? Para proteger a cabeça dos maus pensamentos, né? Proteger a cabeça das setas que o diabo tenta colocar na mente das pessoas, os pensamentos, né? Por isso, nós temos que ocupar nossa mente com as coisas de Deus, ler a Bíblia, louvar a Deus, pregar o Evangelho, né? Fazer a vontade de Deus. Você precisa se ocupar. Davi, ele pecou, adulterou, porque ele ficou em casa. Enquanto um exército estava na guerra, Davi estava em casa. Nós vivemos numa guerra constante, entendeu? A nossa luta, segundo disse o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, contra irmãos, contra o vizinho. Não. A nossa luta é contra o diabo, é contra o pecado, é contra as coisas que não agradam a Deus. Nós vivemos numa guerra, como disse o apóstolo Paulo, a nossa carne com o nosso espírito, porque a carne quer o alimento dela, que é o pecado, e o espírito que é o alimento dele, que é as coisas de Deus, a palavra de Deus, vontade de Deus. Por isso nós vivemos em guerra, em luta, todos os dias, para não satisfazermos desejos da carne, entendeu? Davi, o rei Davi, em vez de estar lutando, guerreando, ele estava em casa, desocupado, estava em casa passeando, entendeu? Com a mente desocupada. Quando ele viu aquela mulher tomando banho na sua casa, ele desejou. Mesmo depois sabendo que a mulher era casada, mas ele não se importou com isso. Por quê? Porque a carne falou mais forte. Entendeu? A carne. Aquilo era um desejo carnal. O pecado é por momentos, mas a consequência, ela pode durar uma eternidade. Ainda bem que Davi teve a oportunidade de se arrepender, de se consertar, mas nem todo mundo tem essa oportunidade, depois que peca, que erra, de consertar, né? Às vezes, essa pessoa morre antes de fazer um concerto com Deus. Feliz daquele que tem a oportunidade, né? E quando erra, Deus lhe dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Nem todo mundo tem. Davi chamou aquela mulher e se deitou com ela. Cometeu o adultério. Naquele momento,
Davi estava tão dominado pelos desejos da carne, que ele não pensou nas consequências, no que poderia acontecer depois. A gente nunca pensa. A gente só vai pensar depois que faz, depois que comete o erro. É que vem o arrependimento. É que às vezes a pessoa coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, o que eu fiz? Aonde eu estava com a cabeça? Mas nem todo mundo pensa naquele momento. Só vai pensar depois que comete o erro. Então Davi se deitou com aquela mulher casada, adulterou com ela, e ela ficou grávida. E ela mandou dizer a Davi que estava grávida. E agora, Davi? Então agora, Davi fez algo ainda pior. Mandou matar o marido dela. Mandou uma carta para o capitão do exército, que era Joabe na época. Mas antes disso, a Bíblia diz que Davi mandou chamar o marido dessa mulher e usou de astúcia para encobrir o seu pecado, o seu erro. Ele mandou aquele soldado ir para casa, deitar-se com a sua mulher. Quer dizer, qual era a intenção de Davi? Ele se deitaria com a sua mulher e jamais seria descoberto que o filho era do rei Davi. Por quê? Porque Urias ia se deitar com a sua esposa e depois ela ia dizer que estava grávida. Então Urias pensaria que o filho seria dele. Quer dizer, tudo programado pelo rei Davi. Quer dizer, a mente de Davi naquele momento se corrompeu. Se corrompeu. Davi saiu da presença de Deus. Quantos não têm saído da presença de Deus por pecar contra o Senhor? E às vezes a pessoa começa a perguntar: por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Às vezes o causador de tudo isso é o pecado, as coisas erradas que a pessoa anda fazendo. Tem muita gente nessa situação. Isso não significa que toda pessoa que está passando por uma situação significa que seja pecado. Que nós estamos sujeitos, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nós estamos sujeitos às aflições, às lutas, tribulações, entendeu? Quer dizer, nem tudo é pecado. Quer dizer, não é para a gente dizer assim: fulano está sofrendo, está assim porque pecou. Não, às vezes não é pecado. É uma luta que a pessoa está enfrentando, uma situação difícil, mas isso logo vai passar. Logo, logo, Deus entra com providência e isso acaba. Mas existe muito sofrimento na vida de pessoas que é pecado, desobediência. Então a Bíblia diz que aquele soldado recusou se deitar com sua mulher, recusou ir para casa. Por quê? Porque a nação estava em guerra. Entendeu? E ele diz: como que eu vou me deitar com a minha mulher, sendo que a nação está em guerra? Eu preciso ir lutar pelo meu rei, lutar pela minha nação. Quer dizer, aquele soldado não sabia que o rei Davi estava usando de astúcia para que não fosse descoberto o seu pecado, para que não viesse à tona o que o rei havia praticado. Mas o soldado não quis ir para casa. O soldado não quis se deitar com a sua mulher. Então, quer dizer, esse meio errado que Davi usou para tentar cobrir o seu pecado, abafar o seu pecado, não deu certo. Então,
ele tentou de outra maneira. Quer dizer, era Davi arquitetando meios, projetando meios, para que o seu pecado não fosse descoberto, não viesse à tona. Não adianta a gente esconder o pecado. Você pode esconder quanto tempo for necessário, mas um dia ele será descoberto. Um dia ele será revelado. Um dia vai vir à tona aquilo que a pessoa está praticando. Porque a Bíblia diz que nada se faz escondido, que um dia não seja revelado, que um dia não seja descoberto. Está entendendo? Isso não acontece só com o crente, acontece lá fora. Às vezes o cidadão comete erros, mas uma hora ele cai do cavalo. Uma hora a coisa complica, né? Está entendendo? Assim é com o servo de Deus, com uma pessoa que está na igreja. Quando ele começa a fazer coisa errada, ele esconde. Dificilmente ele tem humildade de chegar até o pastor e falar: pastor, eu errei, eu cometi um erro, ora por mim. Entendeu? Ore por mim para que Deus me perdoe. Dificilmente isso acontece. Às vezes é preciso Deus permitir uma situação, um sofrimento, para que a pessoa conserte aquilo que está errado na sua vida. Mas Davi tentou ocultar o seu pecado. Ele tentou de todas as formas, mesmo que para isso ele tivesse que prejudicar alguém, matar alguém. Mas ele não queria que o pecado que ele cometeu fosse descoberto. Davi esqueceu que Deus tinha visto tudo. Às vezes a gente esquece desse detalhe, que a gente esconde. O marido esconde da mulher, a mulher esconde do marido, o membro esconde do pastor, esconde da família, mas não esconde de Deus, que Deus está vendo. Mas o pecado, ele cega as pessoas, entendeu? Ele cega. E as pessoas não percebem isso, que Deus está vendo. A gente faz escondido dos olhos humanos, mas dos olhos de Deus, ninguém esconde, a consequência vai vir. Está entendendo? Aquilo que a gente plantou, a gente vai começar a colher. Entendeu? Então, o que fez Davi? Como ele não conseguiu de uma forma, ele tentou de outra. Ele preparou uma carta e mandou pelas mãos do próprio Urias. Quer dizer, Urias estava levando uma carta para o capitão do exército, e nessa carta estava a sua sentença de morte. Quer dizer, Urias não sabia que aquela carta era a sua sentença de morte. O rei Davi mandou a carta pelas mãos do próprio soldado Urias. E na carta o rei dizia assim: ó capitão do meu exército, capitão Joabe, pega Urias e coloca ele na frente de uma batalha que ele não vai conseguir vencer. Tira o teu corpo de lado e deixa ele só, para que ele morra. E assim Joabe recebeu a carta das mãos do próprio Urias. Quer dizer, Davi estava cometendo uma injustiça. Além de se deitar com a mulher alheia que tinha marido, ele ainda mandou matar o seu próprio marido. Está entendendo? Quer dizer, 2 pecados, um pior do que o outro. E agora Joabe recebe aquela carta e pega Urias, coitado, inocente, sem saber do que estava acontecendo, e coloca Urias na frente de uma batalha que Joabe sabia que ele não ia vencer. E Joabe tira o corpo de bando, deixa ele só, e Urias é morto pela espada. Depois que Urias é morto, Joabe manda um mensageiro até o rei Davi, comunicando a morte de Urias. Davi manda chamar a mulher de Urias
e se casa com ela. Para Davi, tudo estava bem. Você que vive uma vida de pecado, provavelmente as coisas estão bem para você. Está tudo tranquilo, tudo bom, né? Mas você se prepare, porque a consequência virá. Isso não vai durar muito tempo. A coisa pode estar indo bem para você, tá? Eu pequei, nada aconteceu, estou bem, mas isso não vai ficar assim. As consequências virão, entendeu? Se você cometeu erros e insiste em cometer o mesmo erro, uma hora você vai cair do cavalo. Deus não brinca. A Bíblia diz que é horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. É pior do que cair na mão do diabo. É muito pior cair nas mãos de um Deus vivo. Entendeu? Então, Davi achou que estava tudo bem. Davi ficou tranquilo, achando que ele tinha feito a coisa mais certa do mundo. Ele não percebeu a gravidade do seu pecado, a gravidade daquilo que ele fez. Além de adulterar, ele ainda mandou matar o marido da mulher e depois tomou ela como sua esposa. Davi estava tranquilo no seu palácio, tranquilo, quando de repente a sentença de Deus chega para Davi. O acerto de conta, a justiça de Deus. Agora Davi ia colher aquilo que ele plantou, E o profeta chega contando uma história qualquer, uma historinha, O profeta chegou até o rei Davi e contou uma história para o rei, para saber qual seria a reação do rei diante da história que ele ia contar. Sendo que o autor da história, quer dizer, o cúmplice, era Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: rei, eu quero te contar uma história aqui. E no final da história, o Senhor vai dar a sua sentença, de vida ou de morte. Tudo bem. Havia numa cidade 2 homens. Um rico, no caso aqui era Davi. E o outro pobre, no caso era Urias. Tinha um rico, ovelhas, gado em grande número. Isso era Davi. Davi era um homem próspero. Davi era um homem rico. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera, que era Urias e a sua mulher, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante à casa do rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Entendendo? Essa foi a história que o profeta contou. A história. Qual é a sentença ao rei Davi que o Senhor dá para um homem injusto desse, que tinha tantas ovelhas? Davi poderia ter quantas mulheres ele quisesse. Naquela época, era a lei dos homens. Ele podia ter 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 mulheres. Salomão teve 1000. Davi poderia, ele já tinha várias mulheres, além da mulher de Urias. Davi poderia
ter tantas mulheres ele quisesse, virgens, não virgens. Ele era o rei. A palavra dele tinha poder. Mas Davi pegou a única ovelhinha que Urias tinha, que era a sua mulher. Quando o profeta contou a história, o rei Davi ficou furioso. Levantou do trono e disse: onde é que eu encontro esse homem? Ele é digno de morte. Esse homem tem que morrer. Porque ele é um homem injusto, um homem mau. Por que ele não pegou das suas ovelhas? Ele não tinha muitas. Por que ele pegou a única ovelhinha do pobre? Davi ficou furioso, ficou irado. Disse: isso é uma injustiça. Onde é que mora esse homem? Dá o endereço dele. E o profeta Natan disse: eu vou te dar o endereço desse homem. Eu vou dizer para o senhor onde é que ele mora. Ele mora aqui, no palácio. O seu nome é Davi. Tu és esse homem, Davi. Está entendendo? Tu pegaste a única ovelhinha que tinha Urias. Ficaste com ela. E mandou matá-lo. Para ficar com a única ovelhinha de Urias. Agora vem a sentença de Deus, vem o castigo, né? Agora o Senhor lembra quem era Davi e quem ele era agora. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Agora Deus relembra, para que Davi lembrasse tudo que Deus havia feito na vida dele. Quem ele era? Um pastor de ovelha. E agora era um homem poderoso. Tinha riquezas. Tinha poder. Era um homem próspero. E Deus agora relembra isso para Davi. De onde Deus havia tirado ele. E onde Deus havia colocado ele. Mas Davi se esqueceu. Às vezes a gente esquece. Porque quando você, que é um crente, que é uma pessoa de Deus, você peca, você erra, você adultera, você prostitui, você está esquecendo do benefício, das coisas que Deus tem feito na tua vida. E Deus disse para Davi: se isso for pouco aos teus olhos, eu acrescentaria tantas e tantas e tantas mais vezes. Está entendendo? Está entendendo o que Deus falou? Se isso é pouco aos teus olhos, eu te daria mais. Te daria mais. Mas Davi se esqueceu. Às vezes a gente se esquece dos benefícios de Deus na vida da gente. Às vezes a gente se esquece de todas as coisas bonitas e maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. E quando é que a gente esquece disso? É quando a gente deixa Deus de lado para fazer coisa errada. É quando a gente não dá valor à nossa salvação. Não dá importância àquilo que Deus tem feito na vida da gente. E a gente começa a viver uma vida de desobediência. Uma vida de pecado. E Deus disse para Davi: se isso ainda é pouco aos teus olhos, eu acrescentaria tais e tais coisas. Eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê?
pois, desprezaste a palavra do Senhor. Sabe? Às vezes isso acontece conosco. Desprezamos a palavra de Deus. E quando é que a gente despreza a palavra de Deus? É quando falta temor no coração da gente. Lá no Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo irá bem. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Davi perdeu esse temor. Davi perdeu. E aqui Deus está dizendo que Davi desprezou. No momento que ele comete o erro, ele está desprezando a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Por que, Davi? Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora vem o castigo. Agora vem a correção de Deus. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Olha, Deus diz, da tua própria casa eu suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres, Davi, Deus está dizendo, tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu, Davi, fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Davi foi perfeito. Como que a Bíblia pode dizer que um homem desse é perfeito? Por quê? Porque Davi tinha humildade. Apesar de ser um homem grande, poderoso, mas ele tinha humildade. O que é isso, pastor? Ele reconhecia o pecado. Davi disse: eu pequei. Eu pequei. E o profeta disse: e Deus te perdoou. O profeta disse para ele: e Deus te perdoou. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã, o profeta a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Aqui estava se referindo à morte física. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vocês estão entendendo? Olha aqui uma coisa interessante. Davi deu motivo para que os inimigos blasfemassem do Senhor. Quantas pessoas não têm dado motivo para as pessoas falar mal do crente, falar mal de pastor? Às vezes porque um pastor erra, as pessoas condenam todos os outros, não é assim? Acham que todos são iguais, mas isso não é verdade. Porque você conhece um pastor que é errado, isso não significa que os outros também são errados, que os outros também cometem a mesma coisa. Existem pastores que são homens de Deus, homens que têm compromisso com Deus,
que tem um sinal de Deus na sua testa. Está entendendo? Nós não podemos dar motivo para que as pessoas blasfemem do Senhor. Olha, nem parece que é crente, nem parece que é pastor. Olha o que ele está fazendo. Nós não podemos dar motivo. Davi deu motivo para que os inimigos blasfemassem do Senhor, falassem mal do Senhor, cometendo aquele erro. Quando nós erramos, isso vem à tona, e isso vem ao conhecimento das pessoas, e vem o conhecimento da cidade, ou do bairro onde a gente mora, ou da rua onde a gente mora, a gente está dando motivo para que o nome do Senhor seja blasfemado, seja pisado. Entendeu? Nós somos luz, Jesus falou. Nós somos o sal da terra. A nossa luz tem que brilhar, para que os homens vejam as nossas boas obras, disse Jesus, e glorifique ao nosso Deus que está nos céus. Está entendendo? Para que os homens vejam as nossas boas obras. E Deus disse para Davi, através do profeta Natã: tu deste motivo para que os inimigos blasfemassem do Senhor. O que eles vão falar do teu Deus? Você, sendo conhecedor dos mandamentos, sendo conhecedor da palavra, você comete um erro dessa categoria. Você está dando motivo para que os inimigos blasfemem do Senhor. E nós temos que dar motivo para que o nome do Senhor seja glorificado, não blasfemado. Nós temos que dar motivo para que as pessoas digam: aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquela pessoa é de Deus. Está entendendo? E a sentença de Davi foi que o filho que ele teve com Betseba morresse. Deus disse: o filho que te nasceu morrerá. Mas não ficou só nisso. Vocês podem continuar a história de Davi, que depois desse adultério que ele cometeu, ele, além de perder o filho que ele teve com Betseba, ele também perdeu outros filhos. Ele perdeu 2 filhos depois, Absalão e o outro filho de Davi. Entendeu? E uma coisa séria também aconteceu no meio da sua família, que o seu próprio filho estrupou a sua própria filha. Quer dizer, tudo consequência. Absalão se revoltou contra Davi, tentou tomar o trono do pai, tudo consequência. Meu amigo, o pecado é bom. Eu nunca vi ninguém reclamar do pecado. Pecado não dói, mas as consequências dele dói. E muita gente está vivendo nessas consequências. Muita gente está apanhando porque conservam o pecado na sua vida. Vamos conservar o temor de Deus dentro da gente. Vamos conservar a presença de Deus dentro da gente. Vamos andar no Espírito e não vamos andar na carne, porque os que andam na carne não agradam a Deus. E a Bíblia diz que os que andam na carne não podem ver o reino de Deus. Não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Vamos satisfazer os desejos do nosso espírito. Vamos andar no Espírito. Vamos fazer a vontade de Deus. Se nós queremos a salvação, se nós queremos um dia a eternidade com Jesus no céu, nós precisamos andar em temor, em obediência com esse Deus, nos afastando das coisas erradas, fugindo da aparência do mal e fazendo a vontade de Deus. Jesus está voltando e Ele vem buscar os fiéis. Ele vem buscar os que andam em santidade. Ele vem buscar os que andam no temor de Deus. Então vamos andar na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero orar por você agora. Nosso irmão Carlos do Vale vai passar agora o nome das pessoas que estão com a gente nessa live, que ouviram a palavra de Deus.
Glória a Deus. A minha futura nora, Eli Santana, que está em São Luís, mora em São Luís. Está dizendo a paz do Senhor, pastor. Amém, obrigado. Ela está me desejando feliz aniversário. Eu agradeço, né? Ela está dizendo que Deus lhe abençoe grandemente. Muita saúde e vida longa. Obrigado. Deus abençoe, amém. A Antônia Cruz, que é a mãe aqui do nosso irmão Carlos do Vale. Ela está dizendo feliz aniversário, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida e os seus trabalhos. Amém. Levando a palavra de Deus a todos nós. Obrigado. Amém. Amém. Está dizendo feliz aniversário. Obrigado. Como é? Kevin Ronen. Está dizendo a paz do Senhor a todos. Está dizendo também feliz aniversário, pastor. Bran Vasconcelo. Edivaldo Lopes. Está dizendo amém. Marcos Maciel. Antônia Silva. Glória a Deus. Maria Simone. Elton Alves. Eliette Levita Gomes. Está dizendo parabéns, pastor. Feliz aniversário, amém. Que Deus abençoe sempre, amém. Regina Lacerda. Está dizendo a paz do Senhor, pastor. Ela está assistindo direto de Brasília. Está dizendo feliz aniversário. Que o Senhor lhe proteja. Mais e mais sempre. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Marcos Paulo do Vale, que é irmão aqui do nosso irmão Carlos do Vale. Está dizendo bom dia, pastor. A paz do Senhor. Feliz aniversário. Edinaldo Barbosa, né? Antônia Cruz. Deus seja louvado, está dizendo ela. É Edilete, né? Vasconcelo. Euto Alves. Glória a Deus. Vamos orar, gente. Depois a gente fala mais nomes. Deixa eu pegar aqui o meu caderno de ouro para a gente orar. Abrir aqui a porta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, gente. Aqui está o caderno de ouro. Nós temos aqui 34 pessoas nesse caderno. Pessoas que fizeram compromisso de ajudar essa obra durante um ano. Nos ajudar a pagar o aluguel do nosso salão. Dessas 34 pessoas, até o momento, 17 pessoas já deram a sua contribuição. Graças a Deus, né? 17. Já falta muita gente, né? Espero que Deus lembre essas pessoas, né? O compromisso que elas fizeram com Deus e possam chegar e honrar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento cada pessoa que está ligado nessa live. Pessoas de longe e de perto. Meu Deus, visita agora essas pessoas. Entra na casa de todos eles e opera o milagre, Pai. Dentro da sua casa, no meio dessa família. Que o Senhor entregue esse mês de fevereiro com vitórias, conquistas, realizações, portas abertas a todos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que haja salvação no meio dessas famílias. Meu Deus, toma em tuas mãos essas 34 pessoas, cujo nome está no meu caderno de ouro. Pessoas que fizeram um compromisso com esta obra. Ó Deus, lembre aqueles que esqueceram, que o Espírito Santo possa lembrar, para que todos venham honrar o compromisso que fizeram contigo, com a tua obra. Abençoe, meu Pai, essas pessoas grandemente. As 17 que já honraram o compromisso com o Senhor, honre também todos eles. Em nome de Jesus Cristo.
Meu Deus, abençoe nosso irmão Carlos do Vale, toda a sua família, os que estão perto, os que estão longe. Senhor, abençoe a minha casa, minha família, Pai, os que estão perto e longe. Abençoe os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Abençoe, meu Deus, o pessoal aqui do posto de gasolina Arthur Azevedo, os funcionários, proprietário. Meu Deus, libera a tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus, opera um milagre e que este homem, esta mulher, esta criança, esse jovem, esse casal, esta família, sejam todos agora abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, gente, sábado nós gravamos o testemunho do nosso irmão Carlos do Vale. Foram quase 3 horas de testemunho. Muita coisa foi contada. Moço que usou droga da idade dos 12 anos. 38 anos foi usuário. Jesus libertou. A história dele está lá. Você pode acompanhar lá no YouTube, Facebook, no Instagram. É só você acionar o canal oficial Pastor Luiz Carlos. Além do testemunho dele, do nosso irmão Carlos do Vale, da sua libertação, você vai acompanhar também outros testemunhos de pessoas que alcançaram milagres e bênçãos nesse ministério, tá certo? Vai lá. Você também pode se inscrever no meu canal, lá no YouTube, no oficial Pastor Luiz Carlos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, segunda-feira, a gente tem culto de oração na igreja e as pessoas aqui de Bacabal estão convidados para estar conosco hoje à noite, para cantar o parabéns para o pastor, seu pastor, e orar por mim. A sua presença é indispensável hoje à noite, lá na igreja. Tá certo, gente? Quarta-feira nós temos culto da família, que sexta-feira temos culto de libertação e cura divina, 7h30, e domingo temos aquele culto de louvor e adoração, às 18h30. A Igreja Evangélica de Jesus está na Humberto de Campos, próximo à Praça Bom Pastor, por trás do Hospital Materno Infantil, aqui no centro da cidade de Bacabal, Maranhão. Tem mais gente aí? Kevin Ronen. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, continue lhe abençoando. Amém. Em tudo em sua vida. Obrigado, irmão. Ele está dizendo feliz aniversário. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Gente, a gente vai ficando por aqui. Está chuviscando. O céu está nublado aqui em Bacabal, Maranhão. Desejo a você uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, um ótimo mês de fevereiro. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa. Fiquem todos na paz de Deus. E até logo mais, meio-dia, com a nossa segunda live, em nome de Jesus. Fique na paz. Amém. Glória a Deus.